Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, mês de agosto também já foi. Agora setembro, outubro, novembro e dezembro. Agora já estamos aí em vias da reta final do ano de 2022. E nós estamos aqui, mais uma vez, nessa manhã, para podermos refletir e termos este programa, Bom Dia São Pedro, que é feito exclusivamente para vocês que estão ali em casa, que estão acompanhando, para os irmãos que nos acompanham nas redes sociais. Então, a antífona desta quinta-feira, dia 1º de setembro, tende compaixão de mim, Senhor. Clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Então, queridos irmãos e irmãs, com esta antífona, preparamos também para ouvirmos o Evangelho de hoje. O Evangelho que nos traz a palavra de Jesus, nos traz a palavra proclamada pelo próprio Cristo. É hoje, então, de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era a de Simão Pedro, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse então a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Irmãos e irmãs, para nós é a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, vamos ver que reflexão então podemos fazer hoje, nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, a respeito deste evangelho aqui proclamado. O chamamento de Jesus, chamando Pedro, chamando Tiago, chamando João, chamando os apóstolos a o seguirem. Agora, eles deixam tudo e seguem a Jesus. Como é que nós estamos hoje vivendo este chamado de Jesus e principalmente o seguimento a Jesus Cristo? Será que estamos seguindo verdadeiramente a Cristo ou será que às vezes estamos seguindo aos nossos interesses e às nossas vontades? Vejamos então o que podemos fazer e para podermos refletir sobre este evangelho, sobre esta palavra aqui proclamada.
Em Lucas, capítulo 4, versículo 31, se diz que Jesus ensina com autoridade. Agora, a sua palavra age com autoridade. Então, vejamos, Jesus ensina com autoridade, mas também, hoje aqui, percebemos que a palavra do próprio Cristo tem esta autoridade, tanto que ele diz: avancemos para águas mais profundas, não tenhamos medo, tenhamos coragem. Aí sim, lancemos as redes. Então, ao comando da voz de Jesus, ao comando do que Jesus nos pede e para que façamos, nós avançamos com esta autoridade que ele tem para nos indicar o que fazermos. Então, esta palavra, com esta autoridade, nós podemos seguir sim e dizer sim a Jesus Cristo. Ele ensina o povo sobre o mar, que é símbolo dos povos pagãos. Mandando ir para águas mais profundas, ele encoraja a igreja a ir aos povos. Então vejamos, o mar como a grande característica dos povos pagãos. E quando Jesus diz: vamos para águas mais profundas, ou seja, ele pede para que avancemos mar adentro, é exatamente o sentido da missão. Vamos para as nações, vamos para este mar de povo que está à espera de uma palavra e de ouvir o que Jesus tem a nos dizer e a eles também. Então, a igreja vai aos povos. Jesus manda Pedro seguir com a barca para o mar e as águas mais profundas. A obediência de Simão Pedro, como outrora a obediência de Abraão, lá no capítulo de Gênesis, capítulo 15, põe a palavra de Jesus em prática, isto é, se traduz em frutos. Então, o que Jesus pede para que façamos, lance a rede, lançamos. Então, a nossa rede virá cheia de peixes. Sem Jesus, passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram. Com Jesus e sua palavra de autoridade, lançam as redes e apanham tamanha quantidade de peixes que as redes se rompem. Então, temos aqui duas fases. Sem Jesus, quando não há peixe, quando não há milagre, e com Jesus, quando temos o milagre e temos os peixes, né? Então, os peixes se traduzem nos frutos que nós devemos ter e dar hoje. Ou seja, a igreja dos tempos de Lucas, lá pelos anos de 80, depois de Cristo, tem sucesso quando os apóstolos confiam nas palavras do Mestre. Ou seja, desde os primeiros momentos que Jesus pronunciou essas palavras, até hoje, passando por diversas etapas, por diversas idades, por diversos tempos, as palavras de Jesus são atuais até hoje. Sua palavra se manifesta em 3 momentos. Quais são eles? Ele a dirige às massas comprimidas para ouvi-lo. Ou seja, sua palavra, aquele povo que queria ouvi-lo e que se apertava na margem. Pedro lança as redes em obediência à palavra de Jesus. Assim como nós também devemos fazer hoje. Obedecer Jesus é lançar as redes que não são nossas. O lançar as redes são de Jesus. Então, não é tua rede, não é minha, ela é nossa porque ela é de Jesus. Então, lancemos nós hoje, como discípulos e seguidores de Jesus Cristo, lancemos as redes como ele pediu. E a terceira e última manifestação da palavra. Em atenção à palavra do Senhor, Pedro e seus companheiros deixam tudo e o seguem. Então, se completa a missão, se completa no chamamento, as palavras dirigidas às massas, nas redes e na obediência a que Jesus pede, e, por fim, a obediência a esta palavra, em atenção à própria palavra, deixar tudo e seguir Jesus. Como é que nós já estamos fazendo da nossa vida? Já deixamos tudo para seguir Jesus?
Se já deixamos tudo, tudo bem. Se não deixamos tudo, devemos deixar para seguir a Jesus. A palavra de Jesus adquire autoridade através da obediência dos discípulos de todos os tempos. Hoje, tu és discípulo, nós somos discípulos hoje. Então devemos obedecer essa palavra, assim como os apóstolos a seu tempo, nós hoje aqui ao nosso tempo. Possamos então realmente obedecer a esta palavra de Jesus, que é direcionamento para a nossa vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Pedir então que o Senhor nos abençoe hoje, neste dia 1º de setembro, e vamos pedir que Ele possa realmente então, nesse mês dedicado à palavra dele, não é? A Bíblia, temos o dia de São Jerônimo, dia da Bíblia, tudo mais, então que possamos viver este mês, este novo tempo, no seguimento a Jesus, e Jesus que tem autoridade e fala com a sua palavra para que nós possamos também agir como discípulos e missionários hoje em dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São Pedro, nosso padroeiro, de Beato Carlo Acutis, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa, santa e abençoada quinta-feira e até o próximo programa, se Deus quiser.